De volta ao Educador Entrevista, como eu disse, eu recebo aqui no estúdio agora, né, a Betinha, Elizabeth Tercal, né, para a gente falar aí sobre a obra aí de Divaldo Franco. Seja bem-vinda, Betinha. Obrigada, Valéria. Uma boa tarde a todos que nesse momento nos assistem, nos ouvem através da Educador Entrevista. Muito obrigada pelo convite. Bom, Betinha, se é que alguém ainda não sabe, né, vamos explicar um pouquinho aí quem foi, né, Divaldo Franco. O Divaldo Pereira Franco, né, aqueles que não conhecem, né, o movimento espírita o conhece sobremaneira, ele mora em Salvador, né, pelo menos até ontem, às 21h45, em Salvador, na Bahia. Né, ele nasceu em Feira de Santana, depois mudou-se para Salvador. E lá em Salvador, ele nasceu em 1927, né? Então completou esse ano 98 anos de existência, e existência dedicada à doutrina espírita, que é o mais importante, e ao próximo, né? Então ele, junto com o irmão dele, o Nilson, fundou lá, adquiriu um prédio lá nos idos de 1954, um prédio onde começou a recolher crianças, né? Como um orfanato. E esse trabalho foi crescendo com o tempo e culminou aí na Mansão do Caminho, que é uma propriedade extensa, que inclui escolas até faculdade hoje, né? E esse ano eles iam começar já com o processo de faculdade. Então, pelo menos até o ensino médio, as crianças entravam tratadas desde lá, né? Fica lá no Pau de Lima, né, que é uma favela, na verdade. A Mansão do Caminho fica no meio de uma favela. Então, ali se ganhou muita notoriedade e crescendo com o tempo. Então, ali o Divaldo instituiu, através das suas obras, dos livros que ele disseminava, né, porque pelas palestras ele nunca cobrou. Ele vendia os livros, né, que ele escreveu a diversos autores espirituais, e ampliou, assim, depois mudou desse casarão para o Pau de Lima, e ali ele expandiu o trabalho na Mansão do Caminho. Então ali funcionava o Centro Espírita também, ali dentro, e funcionava também a escola. O Divaldo teve aí dentista, atendimento para as famílias, atendimento com alimentação diária, né? Alimentação com cestas para as famílias. Então o núcleo de trabalho ali, desde a criança, desde o berçário até o ensino médio. Então, a média de atendimento mensal do Divaldo passava de 3.000 crianças, entre jovens e crianças, né? Mais as famílias, mais isso. Então, os tratamentos gerais, tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, tudo ali dentro. O Divaldo teve também agora, até o ano passado, ali uma maternidade humanizada, né, que agora a prefeitura encampou, né, esse trabalho. Então eles deixaram aí, porque como a prefeitura assumiu esse trabalho, que era parto normal, então ali as mulheres eram atendidas e tinham parto normal sem pagar nada. Então é o chamado parto humanizado. E aí, a partir desse ano, ele falou que aquela ala onde acontecia o parto humanizado, eles ampliavam aquela área, estavam ampliando para ampliar também os atendimentos psicológicos, psíquicos, psiquiátricos, para atendimento à população, tudo gratuito. Então, é uma obra, dentro dessa obra, não só essa social, né, que ele tinha ali, o Divaldo, ele teve uma coragem que, assim, é admirável, né? Quando também o governo da Bahia assumiu a postura, ele recebia verbas municipais para a educação. Quando o governo da Bahia anunciou que também ia fazer o estudo continuado, a criança não repetia de ano, ele abdicou do dinheiro público para manter o estudo. Não, aqui não. Aqui a criança passa se tiver conhecimento. E as crianças lá, os jovens lá, são premiados. Que maravilha. Né? Tem premiações. Então, essa pessoa que abdicou da própria vida para fazer isso. E dentro, a par de todo esse trabalho, né, que hoje é uma direção, já faz bastante tempo, tem toda uma direção para aquilo lá, e que ele fazendo parte do conselho, né?
Então, mas também ninguém ali passa sem passar pelo aval dele qualquer coisa. E, além disso, ele tinha o tempo dele de viajar para o Brasil e para o mundo, disseminando os conhecimentos da doutrina espírita, fundando centros ou grupos de estudos espíritas em muitas partes do mundo. Ele visitou mais de 70 países. Bom, como que você define, então, essa missão do Divaldo neste plano terreno? É assim, são aquelas pessoas que vão fazer a diferença, são marcos, né? Como nós tivemos Chico e temos ainda esse nome, o Divaldo é aquele nome que vai permanecer na doutrina espírita como aquele que é realmente o espírita cristão, o espírita que trabalha, né? Em favor do seu próximo, aquele que se dedica-se a uma causa, né? Então, são aquelas pessoas missionárias na Terra. Ele traz a sua missão, são missionárias, porque abdicam de tudo isso. E apedrejado a vida toda, né? E assim, uma pessoa, né, um expoente muito importante, como a gente dizia, agora com a falta dele, né, com a passagem dele, fica difícil a gente dizer um nome que de repente pudesse ter a mesma representatividade que ele, né, Betinha? Então, realmente, assim, como também quando foi na época do Chico, né? Aí perguntaram assim, quem é que vai substituir o Chico? Primeiro que ninguém substitui ninguém, né? Não tem um expoente à altura com os predicados do Chico para substituí-lo, porque o Chico compunha nele uma gama muito grande, né, de aptidões, assim como o Divaldo. O Divaldo, o Chico mesmo falou dele, né? Que o Divaldo, ele fala as estrelas, né? As estrelas saem da voz dele, né? Então, o Divaldo é um semeador de estrelas mesmo. Então, essa capacidade, né? Esse conhecimento que o Divaldo possui, que é da alma, né? Ela traz consigo, não tem, no momento, uma pessoa que tenha esse conhecimento, essa bagagem de alma, para esse momento. E mesmo porque não tem como substituir um ao outro, porque cada ser traz uma missão pessoal, individual. Então, com essa bagagem, né, de tribuno, como ele realmente ele é denominado, tribuno espírita, é aquele que realmente envolve as multidões. Então, ele arregimenta a presença dos espíritos junto com ele. Eu me lembro de uma vez, ele estava numa feira do livro, ele foi chamado a falar há muitos anos atrás numa feira de livro, e era ao ar livre. E aí começou a chover, e ele estava falando, e mesmo assim as pessoas não saíram. Aí alguém perguntou, falou assim, poxa, Divaldo, mas só você para poder segurar essa multidão aí junto e falando debaixo da chuva e todo mundo molhando. Ele falou, não era eu não. Era fulano de tal que estava aqui comigo, que lançava as vibrações sobre as pessoas e seguravam elas aqui alimentadas nessas vibrações com ele. Então, essas presenças, né, como a Joana de Ângeles, ele tinha aquela característica dele de falar, tem muito a forma, o sotaque, o jeito de falar da Joana de Ângeles, que a gente percebe muito. E eu digo isso com propriedade, porque como médium dentro da casa espírita, como os espíritos sopram onde quer. Espírito, ele, embora a Joana de Ângeles é a trabalhadora pessoal, ali, definida pessoalmente para trabalhar na obra de Divaldo, mas ela é universal também. Então, o ser não é dedicado àquele exclusivo dele, né? Os espíritos sopram onde quer, os espíritos superiores nos disseram na codificação. Então, em algumas ocasiões, eu pude perceber a presença de Joana de Ângeles na nossa casa espírita. E é impressionante, ela fala igualzinho o Divaldo, ou o Divaldo fala igualzinho ela. Então eu percebia que quando o Divaldo falava sob a condução dela, naquela lucidez, naquele concatenamento, tinha os conhecimentos dele, mas a forma com que a Joana de Ângeles conduzia o Divaldo na fala era impressionante. Então, eu consegui ver que aquela postura de fala do Divaldo era dela. Então,
ela organizava os pensamentos dele. E tudo, dirigia completamente. Então, essa condução do ser espiritual, ela faz com que as pessoas se sintam imantadas naquele lugar, com aquelas palas, com aquelas pessoas, e isso é uma conquista dele. Que para chegar a esse patamar, a pessoa tem que ter uma dedicação muito forte, tem que ter um desprendimento de vida em favor do próximo muito forte, porque espíritos dessa hierarquia só trabalham com essas pessoas nesse sentido. Então, aquele que quiser fazer como ele, vai ter que se dedicar também. Então, essa é a questão. Antes de tudo, o trabalho. Para o Divaldo também foi assim. Antes veio o trabalho. Ele começou, como nós dissemos anteriormente, com aquele casarão dedicado recolhendo crianças, para depois, mais tarde, despontar a mediunidade que atraiu essa multidão, que o levou para disseminar o ensino espírita para outros países. Eu dizia, Betinha, que ele sempre, Divaldo, sempre falou sobre a continuidade da vida após a morte. Como o Espiritismo vê esse momento aí da passagem do próprio Divaldo? Olha, Valéria, eu me lembro, assim, para a gente poder identificar isso, Anália Franco, que também foi um expoente da doutrina espírita e depois psicografou através de Divaldo, de Chico, para a gente entender aí um pouco esse momento da passagem do Divaldo. A Anália Franco, trabalhadora também, devotada ao próximo, quando ela estava no momento da desencarnação, o Dr. Bezerra de Menezes se aproxima dela e fala assim: Anália, solta os laços, você já tem condição para isso. Você mesma pode fazer. E ela fez. Ela mesma libertou os laços do corpo e se levantou. Então, imagina, a personalidade aí de Divaldo, com toda aí a sua dedicação de amor ao próximo, se Jesus não daria para ele a mesma condição. Simplesmente... Sem escala, Sem escala, sem nada, Só desprendendo-se. Então, é um momento que é realmente o mérito de cada um. E a desencarnação, é um mérito, ele teve aí um período agora acamado, realmente bastante enfermo, mas isso está dentro da razão de que cada um também coloca por alguns resquícios que a pessoa vai tendo do seu passado distante, para aquele momento dele também estar com ele sozinho, com ele à parte, porque foi um momento dele, porque ele sempre viveu rodeado de multidão. Então eu creio que é aquele momento que Deus concede para a pessoa ter um momento com ele próprio. Mas o Divaldo, como o Chico também, o Chico perguntou para o Eurípides, o filho adotivo dele: Eurípides, quem ganhou? Foi o Brasil. Então tá bom, fechou os olhos e foi embora. Simples assim. Simples assim. Então a mesma coisa, Então acontece com esses espíritos. Então eles têm merecimentos, e esses merecimentos dá a ele ao liberar-se do fardo físico no momento oportuno com facilidade, com muita leveza. E a gente pode esperar aí, existe um prazo ou a possibilidade, ou não existe isso, de comunicações aí de Divaldo, de repente, ele inspirar alguém a escrever um livro, a gente pode esperar por isso? Pode, Valéria, mas eu vou lhe dizer uma coisa que é bastante difícil para esses espíritos se aproximarem dos encarnados e escrever. Porque os encarnados, eles têm assim, os médiuns encarnados de forma geral, mas os encarnados mesmo, nós temos um hábito de endeusamento das pessoas. E quando a gente endeusa aquelas pessoas, a gente se sente indigno. Então, quando eles se aproximam, eles falam assim: não deve ser a pessoa não, vai ver que eu estou com coisa na cabeça. Por quê? E isso foi uma das falas do Chico, depois da desencarnação dele, que a maior dificuldade que ele estava encontrando era aproximar-se das pessoas para trabalhar e eles conhecendo ele, sentindo-lhe a presença.
porque as pessoas evitavam isso, não porque de medo, mas porque não se sentiam dignas. Então, talvez isso vá acontecer daqui a um bom tempo, onde essas pessoas que conhecem toda essa obra, né, já não estejam aqui, talvez, e venham novos, que não tenham, né, talvez essa, como você disse, esse endeusamento, né, esse conhecimento. Provável, né? Mas essas almas, elas vão, elas descansam um pouquinho, e eu acredito que esse tempinho deles só de se refazerem e voltam ao trabalho da forma mais diversa, como sempre fizeram, né? Como o Divaldo. O trabalho dele é a disseminação da doutrina espírita. E ele vai continuar isso no mundo espiritual, apoiando os núcleos que ele ajudou a fundar. Porque a alma, quando ela ajuda a fundar um grupo, a erguer alguma coisa, ela se torna responsável por aquilo. Então ela passa a ter a responsabilidade de apoiar aquelas pessoas, né? Nós tivemos isso em Maria Dolores, né? Maria Dolores, desencarnada, ela se enciumou porque o esposo, né, tinha arrumado outra pessoa, e ela foi muito admoestada no mundo espiritual pelo Emmanuel, né? Porque aí ela queria voltar, reencarnar para ser filha dele. E aí o Emmanuel fala assim para ela: e aqueles lares que você ajudou a fundar, você vai fazer o que deles? Que você precisa apoiar, né? Você vai deixar o Léo porque por egoísmo, porque você quer nascer ali junto de novo? Então, e aqueles lares que se inspiraram em você, que você ajudou a fundar, você vai deixar sem apoio e amparo? Então, aquela frase, né, do Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, que eu acho assim, que define toda a nossa questão de vida: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, tudo aquilo que você erguer, que você ajudar as pessoas a erguerem, você se torna responsável por aquilo, né? Nós encontramos isso na questão, né, de Tolstói com Gandhi, no mundo espiritual. Gandhi adotou o livro, né, Aonde Seu Coração Está e Deus Está, que era uma obra de Leão Tolstói, adotou ele como obra de leitura dele. E no mundo espiritual, ele ficou sabendo disso, e aí foi intimado a compor a equipe que ajudava Gandhi por causa dessa responsabilidade que Gandhi adotava com o livro dele, né? Então, o Divaldo com ele não vai ser diferente. Então, tão logo ali se coloque à disposição já, enfim, é como se eu arrumar a bagagem no lugar, né? E já tem que sair para trabalhar, não dá para ficar ali de braços cruzados, porque é responsabilidade dele agora apoiar todos os núcleos nesses mais de 70 países que ele ajudou aí a fundar. É como no caso aqui, Eurípides Barçanufo. Exatamente. Que seria aquela pessoa que, né, que está ali, que tem que estar sempre constante. E é assim, é baseado naquilo que se ergue em nome daquela pessoa, ela se torna responsável ali de conduzir aqueles núcleos. E eu imagino assim, né, que a comunidade, né, a comunidade espírita mesmo, deve estar, né, bem mexida com esse momento aí, né, com essa passagem, essa transição, até por conta de pensar assim, bom, a gente tinha lá o Divaldo como uma referência maior, e agora, quem será? Apesar de que eu sei que você, né, que os espíritas têm todo aquele preparo, mas acho que fica sempre aquela interrogação, né? E fica, só que isso também deve nos fazer refletir nas nossas responsabilidades, né, individuais. Porque se nós ficarmos só apoiados nos outros, a gente não cresce também. Então, a partir desse momento, quando os expoentes, né, que eles saem de cena material, então isso deve trazer cada vez mais responsabilidade para nós nesse processo de meditação, de que todos nós somos responsáveis pela doutrina, né? Todos nós precisamos carregar a doutrina com o que ela nos faz representar como cristãos, com aquilo que ela nos faz nos tornar melhores. Então, nós temos que ser representantes da doutrina, todos nós. Bom, Betinha, existe algum ensinamento aí de Divaldo que você considera aí essencial, né,
para lidar até com o luto ou com a perda? Olha, Valéria, a gente vai dizer aquilo que ele viveu a vida inteira falando nas suas palestras, né? Sobre a vida espiritual, que ele falou sempre com muita beleza, e a gente aproveitar a vida, a viver a vida como cristão, a gente dedicar a nossa vida a ser cristão, para que a gente possa fazer essa passagem, porque voltar para a nossa pátria de origem com uma bagagem melhor, né? Porque é isso, nós vivemos na Terra para isso. Então, a vida do Divaldo foi falar sobre isso e falar sobre a grandeza de Deus. Porque Divaldo enalteceu, em todas as suas falas, sempre enalteceu a grandeza de Deus em tudo isso, né? E a beleza da vida. Então, é a gente começar a pensar nisso agora, que realmente assim, eu vou retornar, isso é uma fatalidade. Mas como que eu quero retornar? Aonde que eu quero retornar? Como que eu quero estar do outro lado? É a forma com que a gente vai viver aqui. Tá certo. Bom, agora vamos trazer isso aqui, né, para a nossa cidade. Nós temos aqui o centro, né, o Eurípides Barçanufo, né, que oferece as palestras, né, todo o ensinamento, né. Talvez aquela pessoa que não conheça ainda o trabalho de vocês, é aberto, né, Betinha? Podem ir, podem conhecer, para de repente uma pessoa até que está precisando um pouco mais de ajuda, de amparo. A casa é aberta, Valéria, porque a casa espírita não é de espíritas. Eu falo sempre para o pessoal, é para os espíritos, e todos nós somos espíritos. Então, a pessoa ela tem livre acesso a entrar na casa espírita, a tirar suas dúvidas. Eu tenho muitas pessoas que vão até a casa espírita, que vão para falar das suas coisas emocionais. Muitos deles não são para se tornar espíritas, mas para falar de si mesmo. Então, nós temos o que a gente chama de atendimento fraterno, né? Que na casa espírita, a casa é aberta todos os dias às 6 horas da tarde, de segunda a sábado. Nós temos passes das 6 às 7h30 da noite de segunda até sábado, menos as quartas-feiras, que nós temos a palestra às 8 da noite. Mas temos o atendimento para as pessoas que vão lá, quer tirar suas dúvidas, quer conhecer mais sobre essa questão da vida espiritual, porque a doutrina espírita, e essa é a grandeza dela, é que assim, ela é chamada ela foi denominada pelos próprios espíritos como ensino universal dos espíritos. Nós nos chamamos espíritas por acreditar, por ter essa certezas que eles nos trazem. Então, nós que seguimos esses conhecimentos nos denominamos espíritas. Mas o ensinamento espiritual é para todos. Muitas pessoas de outras crenças vão falar comigo. Eu digo, olha, mesmo na sua crença, não se prive do conhecimento espiritual, porque a nossa realidade é espiritual. Não importa em qual crença que nós estejamos, mas é sempre dever nosso avançar um pouquinho mais o passo à frente e nos interessarmos pela nossa realidade espiritual. Então, uma fatalidade todos vamos retornar de um jeito ou de outro. Como é que nós vamos viver? Para onde que nós vamos? O que é isso exatamente? Que é dever nosso conhecer também. É conhecimento mesmo, como você disse, né, Betinha? Bom, para a gente finalizar, Divaldo faleceu ontem, né, por volta das 21h45, e hoje o dia todo acontecerá o velório lá em Salvador. Isso, segundo o que vimos, né, nos informes, né, noticiários, hoje era das 8 da manhã até acho que às 20 horas, ia ter o velório dele lá no auditório da Mansão do Caminho, e que é do centro, né, Fé e Esperança, na Mansão do Caminho, e o enterro será amanhã às 10 horas da manhã, né, segundo aquilo que nós vimos nos noticiários. Bom, aqui nós teremos no centro algum movimento, alguma cerimônia planejada em homenagem a ele? Não, Valéria, a gente não faz cerimônias planejadas nesse sentido. O que nós fazemos nesse momento, né, que todos nós nos compartilhamos, é orar, né? Estamos orando
pelo Divaldo, né? Assim como oramos por todos. Nós oramos logicamente por ele e oramos a vida toda sempre por ele, porque não é fácil trazer uma tarefa dessas à Terra. A pessoa é um peso bastante forte e nós precisamos orar muito para as pessoas que trazem essas tarefas à frente das religiões, porque não é uma tarefa simples, ela é muito pesada. Então nós sempre oramos por ele. Mas, esse momento, nós oramos para que ele possa sentir as vibrações nossas todas de carinho e gratidão por aquilo que ele representa diante da doutrina que nós professamos e que acreditamos, né? Não como endeusamento, mas como gratidão. Gratidão pela dedicação, porque essa pessoa, ela vai ser lembrada sempre. E o afastamento dela da vida física não vai apagar a sua imagem. Daqui para frente, a imagem dele cresce, né? Cada vez mais, como do Chico também. Então, nós estamos vendo que, na verdade, em vez de se apagar aquela memória, ela está crescendo. E assim vai acontecer com o Divaldo também. A partir desse momento, a memória dele cresce no coração de todos. Tá certo, Betinha, eu agradeço muito a sua presença aí, né, para a gente falar um pouquinho aí desse assunto. Agradeço as informações todas que você deu e você sabe que o espaço está sempre aberto aqui para a gente estar conversando aí com você, né, sobre essa doutrina, sobre a escola também, que é tão importante aqui para a nossa cidade. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, Betinha. Muito obrigada, Valéria. Obrigado sempre à educadora, que sempre nos chama e dá oportunidade, ou nos atende quando nós pedimos também, né? De dar oportunidade de falar em nome da doutrina. E o nosso convite sempre às pessoas, nunca se privem, como você disse, do conhecimento. O conhecimento é o processo mais libertador do ser humano. E conhecimento nunca é demais. Então, gratidão mesmo. Muito obrigada.